Amigos, amigas, amantes do rádio, amantes do bom trabalho de comunicação radiofônica, nós estamos aqui iniciando o terceiro episódio da série Como Nasceu. Dentro desta série, é sempre bom explicar, nós apresentamos curiosidades a respeito do rádio, algumas coisas que nasceram no rádio ou na televisão e das quais a gente participou, e aí a gente tem condição de contar com mais tranquilidade, com mais fatos, com mais provas, comprovações, enfim, contar a verdade. Esses documentos que nós estamos produzindo são importantes, e esse é o nosso objetivo, porque nós queremos mostrar a você como as coisas nasceram, como elas foram criadas, e etc, etc. Então, você entrando no canal do YouTube que tem o meu nome, Luiz Fernando Malhoca, você vai encontrar a série Como Nasceu. Esse é um projeto imenso até. Dentro desse projeto você tem algumas séries, listas de reprodução, Como Nasceu, e aí uma delas é Como Nasceu a Rádio Cidade FM. Nós já contamos nos 2 primeiros episódios como nasceu a Rádio Cidade lá no Rio de Janeiro, que foi o primeiro, foi o embrião de tudo, do sucesso. E hoje nós vamos falar um pouquinho da migração para outras praças, e quem vai contar, porque ele sabe mais do que todo mundo, e eu repito aqui aquilo que eu já disse anteriormente, nós não temos todos os participantes. Eu gostaria de ter aqui uma tela com vários quadradinhos, em cada uma delas trazer o Nelson Batista para contar quantas vezes ele e eu nos debatemos tentando um levar o outro para trabalhar junto, o Carlos Townsend, que poderia contar muitas das suas histórias, mas eles já partiram. Felizmente, o nosso Clever Pereira está entre nós, e ele tem não só documentos, como tem uma memória prodigiosa, e ele vai contar para todos nós como foi a sequência das coisas. Bem-vindo, Clever, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a você, Fernando. Bom, nós terminamos o segundo episódio, em que o rapaz que tinha vencido a concorrência, entre aspas, de um projeto de rádio, que depois foi muito modificado, mas de qualquer forma foi assim que a coisa começou, ele saiu, era um dos responsáveis pela implantação e também pelo treinamento de locutores e tal da Rádio Cidade, o Carlos Townsend, que eu acabei de citar. Ele saiu da emissora e foi ganhar um pouco mais na Warner Brothers, que é uma subsidiária do grupo Warner, e acho que Turner Communications lá nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, a Warner aqui no Brasil era uma gravadora que tinha um elenco brasileiro bem forte, e também tinha, eu acho que nessa época, provavelmente nessa época, o senhor Heleno de Oliveira criou um projeto chamado Rock dos anos 90, e aí num festival brasileiro chamado Disco Visão, produzido por um grande homem de rádio também, Fernando Vieira, ele fez um lançamento de todas as bandas que iriam fazer parte. Eu tive a sorte, isso foi em Canela, no Hotel Laje de Pedra, em 1982. E eu tive a honra de ser convidado como diretor de emissora, e fui para lá e acompanhei o lançamento. Eles fizeram pocket shows com quase todas as bandas. Alguns anos depois, nós estávamos tocando na Rádio Cidade, principalmente, o lançamento de todas elas. Entre outras, Ira, o Kid de Abelha e Abóboras Selvagens, Titãs e vários outros que há. Azul, Porão 99, que não deu certo. Azul, alguma coisa, 27, também acabou lançando um ou outro disco, mas não teve continuidade, etc. Bom, voltamos aqui para o momento em que Carlos Townsend sai do grupo e vai para a Warner, e depois, segundo consta, voltou. Sim, voltou um ano após, e só que tinha um problema para a direção da rádio: ou me destituía e colocava ele de volta, ou me deixava no cargo. Acharam melhor que eu continuasse no cargo e que ele
aproveitasse o momento e fosse responsável pela implantação da Rádio Cidade FM em São Paulo. Eu acho que foi uma decisão correta, até porque ele já havia mostrado um talento grande, né, em implantação, em treinamento de locutor, e ele foi para São Paulo. Ele foi em 79, a rádio foi inaugurada em janeiro de 80. Então, mas antes, só um pouquinho, só para entender, não era a sua área específica, mas eu creio que você tenha participado. Como é que descobriram esse canal em São Paulo? A gente não tinha ouvido falar. Sompur Radiodifusão São Paulo S.A. Era o nome de registro da emissora, pertencia à família Pereira de Matos. O senhor Décio Matos, que era filho do dono, na verdade, era um dos... Seu Nilo? Representantes. Né? Nilo, seu Nilo. Como é? Seu Nilo era o pai dele. Isso, sim, perfeito. E então houve uma negociação. Você participou disso? Como é que foi esse esquema, o qual também não conheço? Não. Mais uma vez, Fernando Veiga. Fernando Veiga apareceu com Décio Matos a tiracolo. Entendeu? Olha, ele tem um canal em São Paulo, não sabe o que fazer, não sei o que. Levou a direção e mais uma vez foi combinado com os russos. Os russos acharam maravilhoso. Então, muito bem, vamos fazer uma associação. E realmente foi perfeito, porque o Décio queria rodar a rádio dele. Ele tinha a Stereo Vale em São José dos Campos. Está lembrado disso, né? Nessa rádio, pelo que se tem notícia, ele até já tinha montado um esquema legal, ele já tinha as pessoas de confiança, etc., apesar dele não ser um radialista, um radiodifusor. A gente se torna radialista por vocação ou por necessidade, mas o radiodifusor é simplesmente o dono da emissora, é algo comercial. Ele entra com um projeto junto ao Ministério das Comunicações, pode vencer ou não uma concorrência e aí recebe a outorga de um canal. Aí, no caso, aqui em São Paulo, a gente não sabia, pelo menos nos bastidores, não era uma coisa comum, dizendo que havia um canal bem no meio de uma posição bastante forte, inclusive, quem ia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda no dial, passava pela Rádio Cidade, cuja frequência 96,9 era extremamente bem posicionada. Então, prossiga, por favor. O que me consta, o doutor Nilo, pai do Décio, ele era proprietário de cinemas no Vale do Paraíba, casa de exibição. E o Décio é aquela história que você contou, entendeu? Deveria assumir as casas de exibição e optou pelo rádio. E realmente deu certo, né? Tanto que, segundo a sua história, que eu achei muito engraçada, que ele te deu um relógio, dizendo que não ganhei tanto dinheiro. Mas é importante falar nesse exato momento que em 1979, quando o Carlinhos foi para São Paulo, estava sendo inaugurada, foi inaugurada em novembro de 79, a Rádio Cidade de Porto Alegre. Foi a primeira fora do Rio. Foi um canal que o Jornal do Brasil comprou, eu não me lembro de quem era, e houve a construção de uma sucursal nova para o Jornal do Brasil e que abrigou os estúdios da Rádio Cidade de Porto Alegre. E aí, Maglioca, a gente volta àquilo que nós comentamos no primeiro episódio. A desistência de fazer a TV JB é possível que tenha fortificado a ideia de se investir em rádio. Tanto que veio Porto Alegre e São Paulo praticamente no mesmo ano, com 2 meses de diferença. As últimas a serem transformadas em cidade foram Belo Horizonte e Salvador, não sei se nessa ordem. Era um JB-FM e acabou... A última que virou, eu sei que foi uma decisão minha, porque o Lemos, que era o superintendente, tinha entrado de férias e eu tinha ficado no lugar dele. E quando me veio o questionamento da direção-geral, o que fazer com essa emissora? Vira cidade ou fica JB? Eu falei, olha, se o objetivo é faturamento, vira Rádio Cidade. E virou e deu certo, graças a Deus. Bom, então, eu achei que a Rádio Cidade de São Paulo já era a segunda do grupo. Não, então, a segunda
com pequena diferença, de qualquer forma, foi Porto Alegre... Não, foi São Paulo. Foi São Paulo. Foi São Paulo. A primeira foi Porto Alegre em novembro de 79. Não, isso que eu quis dizer. Depois do Rio, a primeira foi Porto Alegre, não São Paulo, como eu imaginei. Isso. E aí foi escolhido o nosso querido companheiro, grande amigo, Antônio Carlos Niederauer, né, para liderar o grupo, e foi montado um esquema mais ou menos baseado no que era a Rádio Cidade do Rio. E aí, em seguida, já no dia 25 de janeiro de 1980, dia do aniversário da cidade de São Paulo, na fundação da cidade, é inaugurada a Rádio Cidade daqui. E daí nós temos bons motivos para conversar. Sim, exatamente, foi isso mesmo. E o que é que você, no começo, qual foi a sua participação? Você veio a São Paulo fazer a implantação, você mandou o Carlinhos, como você mais ou menos comentou agora há pouco. Como é que foi o esquema? Não mandei o Carlinhos. O Carlinhos foi uma escolha da direção. Ponham em São Paulo, porque ele já tinha mostrado talento de implantação, de seleção de locutores, entendeu? Ele já tinha uma folha corrida interessante. E me deixaram na direção geral, como gerente da Rede Cidade. Entendeu? A inauguração de São Paulo está aqui, eu acho que você já viu essa foto, conhece. Sobe um pouquinho mais para ocupar o campo inteiro. Isso aí. Nossa, quanta gente. Isso aí é no prédio na cobertura do edifício do Banco Brasileiro, onde ficamos? Isso. Está aí a equipe inicial, eu estou aí atrás de quem? Eu estou atrás de alguém, atrás da Dulce. Está vendo? Estou vendo. De saia longa, Aqui está o Perrone, que era o diretor comercial. Aqui o Carlos Barrada da Silva, que era o engenheiro. Atrás dele, o Décio Matos. E aqui o Carlos Lemos, superintendente-geral. Muito bom. O Rony. Então, essa foto marca especificamente São Paulo. A inauguração da Rádio Cidade de São Paulo. Isso. E, portanto, com o primeiro time, o time fundador, que depois foi sendo alterado por vários motivos. Exatamente. Você, como diretor-geral do grupo, era informado, quero crer, pelo Carlos, de coisas que estavam acontecendo aqui em São Paulo. Então, mas eu sempre dei autonomia, viu? Aquele princípio do JB, entendeu? De estabilidade. Era importante. Se a empresa me dava estabilidade, eu tinha que transmitir estabilidade para a minha equipe. Eu acreditava muito nisso, entendeu? Na responsabilidade das pessoas. Entendeu? Você tem que ir lá, olhar, mas não censurar, não ir como policial. Você percebe a diferença? Sim, claro. Eu senti na pele, e sou grato a isso, mas eu vou falar na hora certa. Eu vou comentar a respeito. O Carlinhos, pelo que se sabe, isso contado por alguns locutores que já passaram por uma outra série que nós temos, que conta a história das vozes do Brasil, e que foi feito um teste com um ou outro profissional, e aqueles que foram aprovados passaram a fazer a rádio, como você disse, fase de treinamento, passaram a fazer a rádio como se ela estivesse no ar ao vivo. Esse era uma das normas do JB, certo? Sim. Fazer direito, custe o que custar, entendeu? Provavelmente foram todos contratados, já recebiam como profissionais, como funcionários, mas estavam em treinamento. Sem economia porca, pelo contrário, né? Pagando o valor do mercado. Não. Tá. E aí foi feito o primeiro time, considerado aprovado. Você se lembraria, eu já devia ter perguntado isso no episódio anterior, o time que inaugurou a Rádio Cidade do Rio, o original, e depois nós falamos de São Paulo, só para contrapor.
Qual foi o time original da Rádio Cidade FM do Rio de Janeiro? 102,9. Por horário. Abria a rádio Jaguar, 6 às 10, Fernando Mansur, de 10 às 14, Eladio Sandoval, 14 às 18, Romilson Luiz, de 18 às 22, Ivan Romero, de 22 às 2. Entendeu? E tinha 2 folgadores, o Sérgio Luiz, que está em São Paulo, e o Paulo Roberto. E das 2 às 6 a emissora estava... Saía do ar. Okay. Só em 82 é que ela passou a virar. Certo. O primeiro transmissor, tinha 1 kW. Não tinha reserva, não tinha como fazer isso. Era um risco também, né? Você desgasta quando a válvula chega, pede socorro, não tem outra para colocar, porque... Por isso que eu te digo, como é que você vai planejar uma emissora para ser líder com um transmissor de 1 kW? Impossível, entendeu? Aconteceu. Tem que pensar em tudo isso. Agora, vamos falar do time, já que estamos em São Paulo, vamos falar do time que você se lembra que inaugurou a Rádio Cidade FM de São Paulo em 25 de janeiro de 1980. Olha, eu me lembro do Beto Rivera, Rony Magrini, Sérgio Leite, Silene Araújo, né? Paulo Leite, exatamente. Me lembro desses 5, mas acho que tinha o Vini, eu não sei se o Vini inaugurou. O Paulo Floriano foi depois. Eu não acompanhei, mas eu me lembro de alguns outros nomes que apareceram. O Edmir Rabelo. Isso, ia falar dele. O Henrique Terra também, não? Sim, acho que sim. Sim. Porque ele está nessa foto? Eu vou ter que checar. Aqui. Eu vou ter que checar quem estava e quem não estava para poder saber. O Edmir está aqui. É o segundo da esquerda para a direita. O Rony Magrini, Edmir, Carlos Tausa e Beto Rivera. Atrás você tem o Sérgio Leite, a Silene e os outros que eu não me lembro o nome. O Sérgio Leite não era titular, ele era folgador. O titular era o irmão. Era o Paulo Leite, exatamente. O Rony Magrini foi provavelmente quem abriu a rádio, porque ele pegava um carro de pijama, não é como ele dizia? Eu acho que foi ele, sim. E assim foi a sequência, muito bom. E aí, voltando ao esquema da Rádio Cidade, tem um momento da história do rádio que eu não sei contar para ninguém, porque eu não participei dele. Eu não estive nem perto. Mas vocês devem ter sofrido, vocês do Jornal do Brasil, devem ter sofrido um baque danado, porque de um dia para o outro, um pedaço da equipe da Rádio Cidade vai para a Jovem Pan. Eu posso imaginar que isso tenha ocorrido entre julho e agosto de 1981, portanto, logo depois. Você acompanhou, você tem ideia de como isso aconteceu? Ou como isso chegou à direção lá no Rio? Não. Aí no Rio? Não tenho a menor lembrança disso. Mas sei que houve um desfalque da equipe, sim. Não é uma cisão, um grupo saiu da emissora. Pelo que se sabe, eu não tenho essa informação, só falta procurar o dono da Rádio Jovem Pan, que é o Tutinha, para perguntar a ele o que é que ele fez. A ideia que a gente tem, contado até por... Cada um conta uma historinha, a gente vai juntando o mosaico, quebra-cabeças, etc. O que se sabe é que o Tutinha, vendo que a Jovem Pan, que era uma emissora de porte, que tinha um nome a zelar, inclusive, FM, ela estava bem até que a Rádio Cidade se implantou aqui em São Paulo. Quando começou, e aí começou a bagunçar as estruturas, todo mundo, olha que legal, vamos ouvir essa rádio nova, conversa com as pessoas e tal. A Jovem Pan era uma rádio gravada por locutores, e olhe lá, era gravada mais por locutor americano. Pelo que eu pesquisei, um deles, chamado Vern Catron, que eu não sei quem é, mas de um
timbre belíssimo, bem grave. Ele foi contratado para gravar 10 ou 20 introduções, exatamente como o Kleber contou anteriormente, no episódio número 2, que existia o tal do kill clock, ou seja, um contador de segundos que até a voz aparecer, a voz do cantor, você tinha X segundos para falar alguma coisa. E aí gravavam-se falas curtas, The Beautiful Voice of Jonas Summer, o cara impostava, falar aqui embaixo. E aí entrava a música tocada. Portanto, a rádio era feita com um operador, provavelmente 1 ou 2 gravadores de fita e cartuchos. Mas acho que tu tinha um programa lá. Ele não era o Mike Nelson? Sim, era uma brincadeira, aliás, muito criativo, por sinal, fazia um sucesso retumbante, ninguém deixava de ouvir o sábado à noite. Era uma brincadeira que ele fazia com os primos, que também trabalhavam lá. Essa realmente é uma rádio familiar, porque a família toda trabalhava e ainda hoje trabalha no grupo. E aí um primo que era do comercial fazia uma outra voz. E o Tu tinha essa mania, tem ainda, de brincar. Hoje ele está um pouco mais sério, mais sóbrio, mas de qualquer maneira a criatividade dele ia para fazer personagens, para criar vozes. E aí ele fazia o tal do Mike Nelson, que por causa das bobagens que eram ditas numa época em que não era normal isso acontecer, não existia departamento de humor. Não que não houvesse humorismo no ar, é outra conversa. Mas eu digo, as FMs ainda não tinham se preocupado em manter um sistema em que havia humor garantido. Então, aos sábados, ele gravava lá no 14º andar, onde ficava um dos estúdios da emissora. Ela era colocada no ar no 24º andar, naquela época, 1980, 81. Começou com um trabalho de PX, de pessoas que trabalhavam na faixa do cidadão e que faziam um trabalho de auxílio e também de trazer informações para a Jovem Pan AM, a emissora forte, a matriz do grupo. E aí começou a fazer essas brincadeiras e conseguiu uma audiência danada. E aí todo mundo ficava ouvindo, porque ela tinha novidades, porque tinha lançamentos e tal. Vem a Rádio Cidade, repetindo, 25 de janeiro de 1980, e balança as estruturas de tal forma que a única maneira seria desestruturar a original. Então, pelo que se sabe, foi chamado um dos membros do grupo, acredito eu que Paulo Leite, e foi proposto a ele, olha, a gente quer que você venha para cá porque nós vamos passar a falar também. Nós fomos gravados, mas nós estamos montando aqui um estúdio e vamos começar a falar. No dia 25 de setembro, dia do rádio, de 1981, foi ao ar a Jovem Pan 2, com o slogan o FM mais vivo de São Paulo, para dizer que todo mundo que estava lá era ao vivo. E aí veio um time que já era conhecido, pelo menos em termos de voz, da cidade, e aí o pessoal começou a colocar na balança, aquela balança natural, típica, a balança convencional, não a digital, com 2 pratos, e começou a colocar de um lado a Jovem Pan e do outro lado a Rádio Cidade, e foi optando por uma ou por outra, e acabou atrapalhando um pouco, pelo que eu entendo, pelo que eu acompanhei, a distância atrapalhou um pouco a audiência da Rádio Cidade. Depois disso, você tem alguma outra informação sobre como estava indo São Paulo, ou você já estava se preocupando em lançar outras filiais? Não, a preocupação era as outras. Era Belo Horizonte e Salvador, que ficou um impasse, entendeu? E aí o que acontece? O Carlos Lemos sai da empresa. E o doutor Brito me convoca e me ofereceu o cargo de superintendente, que eu não aceitei. Eu me lembro como se fosse hoje, dizendo, você quer assumir tudo lá embaixo? Eu falei, não, doutor Brito, muito obrigado, mas realmente não dava. Eu não estava pronto para o cargo, acho que não tinha substituto na minha função, ia ser aquela promoção vertical que não ia dar certo, entendeu, Macroca? Que você comentou no primeiro episódio.
Eu tinha plena consciência disso e, graças a Deus, o bom senso falou mais alto. Eu não aceitei. Indiquei o Nelson Batista. A função do Nelson, que eu conheci muito pouco, eu tive poucas reuniões com o Nelson, vários almoços antes de ser funcionário, mas pouco assim, conhecimento, porque não ia muito ao Rio, não tinha motivo para ir, a não ser em momentos de decisão importante ou de reunião de coordenadores, etc. O Nelson era uma pessoa fácil de trabalhar, ele investia um pouco na área musical, no sentido de não intrometer-se, mas de querer colaborar, ou ele era simplesmente o homem da parte do dinheiro, da parte... Não, ele gostava do glamour radiofônico. Entendeu? E ele era da geração do filho do Dr. Brito, que estava começando a assumir papéis importantes na empresa. Ele e o Dr. João Teodoro vieram dos Estados Unidos, cada um tinha estudado na universidade lá, e eu falei, bom, ótimo, eu passo a ter um acesso bom com a nova liderança da empresa, e o Nelson era amigo nosso, a gente conhecia, ele estava lá, ele e o João Teodoro virou depois vice-presidente, o Nelson não me lembro qual era o cargo dele, mas ele gostava, entendeu? Era amigo de músicos, era uma boa pessoa. Eu acho que eu indiquei certo e ele fez muita coisa. Confesso que eu não tive nenhuma reclamação, nem do Nelson, nem de você, porque vocês me deram muita liberdade para trabalhar. A única mágoa que ficou na minha cabeça, e que eu, não vou dizer que eu guardo até hoje, mas a lembrança existe, eu vou dizer. Eu tentava fazer algumas coisas, talvez até pelo meu espírito, desculpem a falta de modéstia, mas é assim, eu tenho um espírito muito arrojado. Eu, às vezes, vejo uma coisa, eu não sou nenhum gênio, eu vejo uma coisa no lugar e a minha cabeça faz com que essa coisa se transforme em outra que pode servir. Então, eu tinha ido, em 79, ao MIDEM, Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical, que é outra feira dessas importantíssimas, em que os artistas, normalmente, o pessoal de gravadora e também os produtores, vão negociar músicas. Levam lá sua fita cassete, levam, às vezes, um demo já em disco. Olha, eu estou lançando isso aqui, vê se interessa. Eu não tenho representação, porque ele é simplesmente o produtor, e eu queria ser representado em outras partes, em outros países e tal, e lá se faz a negociação de títulos, né, de editoras musicais, etc. Muita coisa bonita, boa, nasceu lá, e eu acompanhei isso, porque eu trouxe alguns discos que lancei aqui no Brasil e que deram um sucesso, que tiveram um sucesso estrondoso, porque o material era bom. Bom, um dia, na porta do MIDEM, na avenida principal ali, era simplesmente onde acontece o festival, onde se realiza o festival de cinema também. Então, você está em Cannes, diante da praia. É um lugar maravilhoso. E um caminhão, uma caminhonete, era uma coisa muito estranha. Ele tinha, imagine, para facilitar, esses caminhões que atrás tem uma britadeira, ou aquele aparelho que vai girando sem parar a pedra com o cimento, porque se parar endurece. Então, é aquele aparelho que faz concreto. Era algo parecido com isso, só que atrás, depois da cabine do motorista, ele tinha um vídeo projetado que terminava numa porta de um caminhão-baú. E essa porta era vidro, era vídeo. E ali passavam filmes. Nós estamos falando de uma época em que o videotape começou a aparecer. Então, eles projetavam filmes de números musicais. E essa rádio francesa, que estava lá fazendo propaganda do seu trabalho, chamava-se Rádio Sud Radio, Rádio do Sul. Muito bem. Eu, pensando nisso,
andei sugerindo que nós tivéssemos, e ainda estou falando da Rádio Difusora, nem da Rádio Cidade, que nós tivéssemos um veículo da rádio para fazer divulgação dos trabalhos da emissora. Na Rádio Difusora, tanto era pobre, e eu estou falando de 1977 a 80, 77, 78, 79, 80 foram os anos que eu fiquei lá. Quando a gente conseguia um carro para fazer alguma divulgação, era carro, como no caso do Jornal do Brasil, do irmão mais rico, que era o Diário de São Paulo, Diário da Noite. Então a gente conseguia um carro emprestado que levava material de redação e outras coisas mais, e aí uma vez ou outra eles emprestavam, eu acho que eu fiz isso 2 ou 3 vezes. Não consegui um carro de divulgação. Quando eu fui para a Jovem Pan, pouco tempo depois, ou seja, de 81 a 84, eu gostaria de ter tido um carro de promoção. O AM tinha 6 ou 7 viaturas que utilizava com repórteres. Então, um dia da semana, o motorista daquele veículo, que não importava, era uma permuta, não importava qual fosse o veículo, o motorista tinha sua folga. E aí o diretor da emissora falava, você quer usar o carro para distribuir adesivo? Vai lá. Vai lá, pega o carro, dirige e tal, que não era lá muito correto, nem muito simpático, e a gente se virava. Então, daí, como não era possível você contar para o ouvinte, olha, a viatura da rádio não tinha, a viatura é um nome pesado, inclusive, e não adiantava você falar o Fusca, o Dodge, ou não sei o quê. Então surgiu a ideia, através do seu Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo do Grupo Jovem Pan, falou, olha, põe o nome de Piruinha, aí vale para tudo. Então um dia era um Fiat 147, no outro dia era um carro maior, era um Opala, enfim. O carro que estivesse lá à disposição, a gente ia para a rua distribuir adesivo. Com toda essa dificuldade, mas com um carro à disposição, eu falei, bom, agora na Rádio Cidade, com tanto dinheiro que está entrando, nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Aí eu fui a uma fábrica de carros especiais, chamada Furglen. Consegui falar, se eu não me engano, com o engenheiro, Dr. Roberto, e falei, eu quero uma viatura que seja um furgão mais grande, que possa ter lá dentro a possibilidade de 1 ou 2 artistas com uma mesinha de som bem pequena, cantarem, se fossem mais de um. Eu quero que tenha um banco, como se fosse o do cobrador do ônibus, mas que aqui do lado ele possa virar a cadeira e falar com as pessoas lá fora, ou seja, era meio escamoteável. Aí eu fiz o desenho de tudo que eu achava legal. E não consegui. Não convenci ninguém de São Paulo, e eu não sei se a barreira era no Rio, se era o seu Nelson Batista, também não brigava com ninguém. Quando não dá, mas eu não vou fazer bico e dizer vou embora e tal. Eu saí de lá muito entristecido, porque eu não consegui implantar uma viatura que fosse fazer aquilo que a gente fazia em termos de promoção com a Jovem Pan. Não tendo carro na Jovem Pan, mas tendo o logotipo, e a gente na rua distribuindo adesivos, prêmios, brindes em geral, e fazendo outras brincadeiras, que também não vem ao caso, nós estamos contando a história da Rádio Cidade. Então, eu saí de lá meio frustrado. E confesso que saí pela primeira vez na vida, não por um desafio. Todas as vezes em que eu mudei de emissora, eu mudei por desafios. Dessa vez, eu mudei por dinheiro. E por que eu mudei por dinheiro? Porque a rádio faturava muito, muito. Nós não tínhamos intervalo comercial para colocar comerciais que estavam na fila. Eu fui chamado para criar alguma coisa que era um pouquinho fora da lei, mas também não era tão grave, que era um programa que pudesse ser patrocinado por uma empresa grande, e essa empresa iria bancar um outro horário. Não era o intervalo comercial. O intervalo comercial teria os normais.
E aí nasceu uma brincadeira de sábado, chamada Risque e Arrisque, para a qual eu contratei o Zeca Almeida Prado, que tinha uma empresa de produção, e junto com ele nós fizemos um trabalho com a Nestlé, que rendeu muita audiência e muito dinheiro para o grupo. Então, eu via que o dinheiro existia ali. Não custava fazer uma permuta, talvez, com a Furtline, mas por algum motivo, e aí não me consta que isso foi levado muito a sério, por isso é que eu digo, não sei, nós não temos o Nelson aqui para comentar, e o diretor comercial da época também dizia simplesmente que não tinha condição de fazer isso. Então eu saí de lá para ganhar um pouco mais, também nunca pedi aumento, talvez tivesse pedido, alguém tivesse me dado, mas eu achei que eu já tinha feito o meu trabalho e recebi uma proposta da Rede Transamérica para ser o diretor nacional de rede. Eu falei, eu vou fazer uma outra experiência na minha vida. Fui embora. Mas confesso, saí frustrado porque não consegui implantar um carro de promoção da Rádio Cidade. A gente fez uma série de outros tipos de promoção, outras promoções e tal. Então é só um depoimento, talvez até um desabafo, já que eu estou diante do meu amigo Clever Pereira, meu ex-chefe, também nunca soube, ele com certeza não sabia disso, e eu tenho que dizer uma coisa importante, já que eu me meti na história da Rádio Cidade sem ter sido convocado. Eu fui chamado pelo seu Nelson Batista, até uma historinha que o Clever pode dizer, legal, porque, como sendo do Rio de Janeiro, sendo carioca, a gente ouvia falar, pelo Carlinhos, que o pessoal do Rio, ou seja, ele, o Andrews, Eduardo Andrews, já não aguentavam mais passar o fim de semana fora da praia, que ficar aqui em São Paulo é duro. E fim de semana a rádio também tem problema. Então, a gente recebia essa informação através do Nelson. Eu preciso botar um paulista aí para comandar a Rádio Cidade de São Paulo, porque os cariocas não aguentam mais ficar aí. Isso é verdade, Cleber? Não é verdade. Acontece que cada local, eu acho que tem que ter um coordenador local, que conheça a praça e o mercado que ele está atuando. Na Bahia tínhamos um baiano, entendeu? Em Belo Horizonte tínhamos um mineiro, no Rio Grande do Sul tínhamos um gaúcho, no Rio tinha um carioca. Por que São Paulo ia ter um carioca? Tinha que ter um paulista. Estava certo, foi coerente. Esse negócio de praia é duro, linda. Nós, cariocas, temos fama de preguiçosos, mas não é verdade, não. Eu sei que o Nelson me chamou uma vez e eu usei uma expressão, essas coisas todas eu estou confidenciando agora. Primeiro porque eu estou falando, dialogando com um amigo. E segundo, que é importante que vocês que estão acompanhando a história saibam também. Eu estava na Jovem Pan e eu não disse isso para ninguém. Nunca, nem quis valorizar o meu trabalho do outro lado, muito menos fazer leilão, como o Kleber já contou em episódio anterior, que é uma coisa muito desagradável. Você chegar e dizer assim, olha, eu tenho uma proposta maior, você me paga tanto e tal. O cara fala, não pago, então vai para lá. E se for um grupo, você está pior do que ninguém. Estão me chamando aqui no celular, eu vou pedir desculpas, só para poder... É que as pessoas não sabem que a gente está no ar agora, então estão tentando conversar. Muito bem. Aí o Nelson fala, eu vou ir para São Paulo, a secretária dele marcou comigo, eu vou ir para São Paulo, vamos almoçar e tal. Aí ele saiu alguns passos ali da Rádio Cidade, que ficava bem perto do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, e ali em frente ao MASP tem um hotel, hotel com vários restaurantes, não só ele, mas ao lado, e nós fomos almoçar ali. Aí ele contou a história e disse, nós estamos precisando de um coordenador paulista, etc, etc. Eu falei, tá bom. Quando der certo, eu posso até conversar com vocês. Hoje, não. Eu acho que o casamento está perfeito. E dentro dessa brincadeira, quando a gente está casado, a gente não pula o muro, virou uma senha. Vez ou outra, o Nelson me ligava e dizia assim, e aí, como é que está o casamento? Perfeito, normal. E passava. Aí ele vinha para São Paulo, vamos almoçar de novo, vamos. Eu adorava conversar com ele, adorava comer uma comida diferente
daquela do restaurante vegetariano em que eu tinha hábito de almoçar. Chega um ponto que você acaba repetindo tudo. E era um papo gostoso, afinal de contas eu estava falando com uma pessoa importante na radiofonia brasileira, e aí iam outras histórias que não vêm ao caso. De repente, um dia, houve um desentendimento e eu resolvi sair da emissora. Aí eu pedi demissão, não negociei a minha continuidade, recebi uma proposta para continuar e eu disse não, a decisão está tomada, e era uma sexta-feira. Nesta sexta-feira, à noite, tinha uma escala em que eu iria transmitir, a gente fazia isso também. Ficava o dia inteiro trabalhando na rádio e à noite ia transmitir o show, no caso, Roberto Carlos, no ginásio do Ibirapuera. E o show começava na sexta-feira, tinha uma edição no sábado e mais uma apresentação no domingo. Eu me comprometi, não tinha quem fizesse, eu falei, eu fico até domingo e já está aqui a minha decisão por escrito e tal. Saí da emissora, na sexta-feira, no sábado, fui transmitir o show, no domingo fui transmitir o show, me despedi no ar de uma maneira muito simples, sem dizer nada, e na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu estava na mesma Avenida Paulista, alguns metros depois, na Rádio Cidade, no Banco Francês e Brasileiro, no prédio do Banco Francês e Brasileiro, recebendo divulgadores, porque aí um dia o divulgador vai lá e te dá tapinha nas costas porque você está na Rádio A. No outro dia ele vai porque você está na BI, é tudo igual e faz parte do esquema. E aí eu comecei a trabalhar sem ter tido chance de conhecer a rádio, porque eu saí de uma e entrei na outra. Aí que eu fui saber como é que fazia. A única coisa que eu sabia é que eu tinha uma sala. E esta sala estava lá à minha disposição, que era provavelmente a sala da coordenação anterior, que tinha um departamento, isso, aquilo, aquele outro. Acabei encontrando algumas pessoas conhecidas, porque na área comercial estavam ex-colegas, ex-companheiros das associadas, e quando eu fui coordenador da Rádio Difusora. Então, tive uma certa facilidade para conversar, para me entender com as pessoas e para dizer, olha, eu estou aqui à disposição, vamos ver como é que é. E a primeira informação que eu recebi, o Kleber pode confirmar, é o seguinte: nós recebemos a programação pronta do Rio via malote. Só temos direito de mexer em 20% dela, ou seja, alterar um percentual que se aproxime de 20%. Era verdade isso? Era verdade. E essa programação era feita, isso também eu não sabia, até um determinado ponto, ela era feita para todas as rádios do grupo, isso? Sim. Inclusive Rio. Na verdade ela era feita para o Rio, né? Era aquela impressora matricial enorme, né? que fazia a impressão. 80 colunas. Isso. E nós não tínhamos, pelo menos na área artística, computador. O computador estava nascendo. Sim. De novo, peço desculpas, por algum motivo está disparando alguma coisa aqui. E aí, não tínhamos computador e não sabíamos exatamente o que era isso. Sabíamos, sim, que vinha um calhamaço de folhas, com hora certinha, determinada, de quando é que tinha que ocorrer a utilização, né? Que horas que você vai usar o material, etc, etc. E assim foi durante algum tempo, até que um dia eu percebi, isso não é desdouro para os artistas, não é desdouro para a programação, simplesmente é uma questão de posicionamento local. Vinha de noite, de dia e às vezes de madrugada um chopp para distrair, que devia ser um grande sucesso, um samba, que era um grande sucesso no Rio, que tem esse hábito, né? O pessoal para na beira da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, vai lá, pede o seu chopp, fica ouvindo música ou batendo papo, ou som ambiente, não importa. E isso era tradicional. Aqui na cidade
que é muito mais cosmopolita, fechada, onde se carrega muita pedra e tal, a música não era conhecida, não tinha tocado. Aí cheguei uma hora e falei assim, Kleber, me permite uma coisa? Você entende o que eu quero? Eu não tenho nada contra o Carioca, a programação do Rio de Janeiro, a Rádio Cidade do Rio, nós somos todos da mesma família. Mas você me permite fazer uma programação local? E o Kleber respondeu, mais ou menos desse jeito. E eu, como entendo reticências, na hora eu captei. Ele falou assim, por mim, tudo bem. A responsabilidade da rádio é sua. Se der certo, parabéns. Se não der, e nesses 3 pontinhos que ficaram no ar, eu já entendi. Para onde é que eu vou? Mas tudo bem, eu falei, eu arrisco. Até porque eu confiava. Aí eu fui buscar um programador musical que tinha sido meu aluno na Escola de Comunicações e Artes da USP, que tinha sido programador da radiodifusora, que o Tutinha roubou da radiodifusora e levou para a Jovem Pan, de nome Elcio Mazuco, e que gostava de música como pouca gente eu conheci. Eu tive a oportunidade de visitar a família dele em Jundiaí uma vez, e a mãe dele falou assim, vem cá um pouquinho, ele não quer que eu mostre, não, mas vem dar uma olhada. Tinha uma série de cadernos lá no banheiro dos fundos da casa, chamado banheiro da empregada. Esses cadernos, e ela abriu e mostrou, ele anotava 1º lugar nos Estados Unidos, 3º lugar em Londres, tudo que ele ouvia no rádio, até porque ele não tinha acesso a Billboard ou a Cashbox, que eram revistas especializadas nessa época, mas o que ele ouvia do rádio, desde o rádio AM, Difusora, Excelsior, ele anotava. Eu falei, poxa, uma pessoa que tem esse cabedal de conhecimento, que tem o inglês perfeito, inclusive, acho que vai dar um bom resultado. E não teve outra saída, nós conseguimos montar uma equipe muito legal. Eu sempre trabalhei com pessoas que estavam no time, eu não tenho esse hábito, não tinha, né, porque hoje não tenho mais por que mudar nada, mas naquela época eu não tinha o hábito de chegar com o meu time, com a minha equipe, com o meu pessoal. Eu trabalhava com todo mundo que estava na empresa e mantive todos os apresentadores. Mudei, eu ampliei um pouco a área de promoção, porque eu acreditava muito na promoção de rádio e acho que isso deu bastante dimensão, abriu a porta para a Rádio Cidade entrar mais no gosto popular, e aí a gente conseguiu um sucesso muito bom. Eu tenho aqui, se você me permite, Kleber, eu vou colocar aqui a minha imagem, porque eu vou colocar em cima dela um Ibope, como você disse, que esses Ibopes, quer dizer, não sei se está aqui, espero que esteja. Tem, está aqui. Só um segundo, aqui, ó. Aí está uma cópia da Folha da Tarde, uma coluna do jornalista também falecido Ferreira Neto, em que ele mostra a citação das emissoras de AM em São Paulo. Nós estamos falando de julho de 85, 29 de julho a 25 de agosto. Então, a Rádio Globo, com 3,13% de audiência, essas eram as rádios populares. E aqui embaixo, no segundo parágrafo, no mesmo período, eis como se encontra a situação do rádio FM. E esse é um grande orgulho, não meu particular, porque eu era apenas o coordenador de uma grande equipe, de mais de 25 pessoas, mas vejam o resultado. A Rádio Cidade, numa emissora de FM que ainda tinha que crescer, não a emissora, a Rádio Cidade, o FM ainda tinha que crescer, porque ele não ia derrubar o AM com facilidade até que ele tivesse corpo. Estamos falando de um começo. E a Rádio Cidade consegue 2,13%, 1% a menos que a maior audiência do rádio AM, e deixa a segunda colocada numa distância
de vários e vários índices que permitiriam estar ali várias outras emissoras. Com 2%, com 1 alguma coisa. Não tinha uma emissora com 1% de nada. Então, esse, para mim, é um grande orgulho, repito, nada pessoal, não fui eu apenas coordenei esse grupo e, com muita alegria, eu ainda me orgulho de dizer que esses números foram extremamente representativos e foram representantes de muito dinheiro no bolso de muita gente. Não de quem era assalariado, mas dos diretores, do próprio grupo Jornal do Brasil, etc, etc. Bom, falei demais hoje, Kleber. Não era o caso, né? Você que está contando a história da rádio, mas quando chega em São Paulo, eu achei que podia meter meu bico um pouquinho. Como vocês no Rio de Janeiro, agora você pode desabafar, pode xingar, pode falar o que você quiser. Como vocês no Rio de Janeiro viam como é que eu vou dizer? Essa rebeldia, você já usou esse termo hoje, essa rebeldia de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro. Não era visto como rebeldia, não. Era até motivo de orgulho, entende? Eu me lembro de várias conversas que eu tive com o Nelson, de São Paulo está bem, porque para mim, Maglioc, era uma tranquilidade, entendeu? Quanto menos problema de audiência e faturamento houvesse nas emissoras fora do Rio, era, como se diz na gíria, correr para o abraço, entendeu? Então, nada de rebeldia. Era diferente, a Rádio São Paulo era diferente. Ela se popularizou com mais rapidez do que as demais. No Rio seria impossível eu conseguir isso. Eu tentei, mas não consegui. E perdemos a liderança por conta disso. Né? Mas, parabéns. É o que eu posso falar. Não é esse o caso. É que a gente está fazendo um trabalho sem saber o que é que a direção, a chefia está pensando. Se eu sei que, dando bons resultados, a coisa é aceita e vai continuar assim, ok, não tenho o que discutir muito. E a gente vai tocando. Agora, se eu disser para você que ela foi planejada, que ela foi planilhada, que a gente... Foram vindo coisas. Eu recebi uma oferta, o Marcos Silva, da RGE, chegou para mim um dia e falou, eu preciso ter uma reunião com você de, no mínimo, 1 hora. Se der 45, tudo bem. Eu falei, depende, eu posso até reservar um horário para conversar. Eu atendia todo o pessoal de gravadora com muita tranquilidade, podendo ou não podendo, eu sempre achava um jeito, porque eles forneciam material para nós, e isso era importante. Agora, o Marcos, que era diretor artístico da RGE, fez a proposta seguinte, eu tenho um time de música brasileira que é para arrasar. E aí ele abre uma espécie de uma mochila e tira um montão de LPs, Jovelina Pérola Negra, o conjunto Originais do Samba, e mais não sei o quê. Falei, o que é isso? Cara, vem aí um movimento que vai arrebentar. E eu quero dar esse movimento para a Rádio Cidade. Eu falei, a gente não tem esse tipo de esse gosto musical voltado para o samba, não é muito a nossa cara. Não, mas vocês tocam tanta novidade. Eu falei, a gente toca novidade em vários setores. Quando eu recebi o disco do Tunai, que era um mineiro, e que era uma coisa graciosa, era um toque gostoso. O Tunai não era primeiro lugar em lugar nenhum, mas eu falei, puxa, a gente precisa ter uma música, de vez em quando, uma música leve, uma música que dá uma quebrada no sucesso e tal, eu acho que vamos tocar. E muitas outras vezes, independente do segundo sucesso do cantor A, do cantor B, dos tradicionais e tal, ou daqueles que faziam um show com a gente, eu abri a oportunidade, eu falo eu porque nessa hora a decisão era minha, não era de outra pessoa. E aí, se eu acertasse, já foi explicado isso antes, parabéns, se não, tchau. Então, eu achei que nós tínhamos que dar algumas aberturas, uma delas foi para o Grupo Menudo, o resultado a gente não precisa contar, eu acho que foi um momento em que a rádio
não só se popularizou, mas ela entrou na casa de todo mundo, e aí sim, sem pesquisa nenhuma, sem organismo de pesquisa, sem comprar ou pagar nenhum instituto, a gente descobriu que as crianças também gostavam da Rádio Cidade, e as menininhas, principalmente, encheram aquela rádio de Bliss, o iogurte saudável da Chamburci, porque a cada 5 embalagens usadas, elas ganhavam um ingresso para entrar no show do Menudo. E a história do Menudo é outra conversa que levaria mais 5 episódios, nós não vamos contar aqui, mas de qualquer maneira foi um resultado muito bom para a rádio, e etc, etc. O que mais, Clever, que você tem guardado aí na sua algibeira, ou algum documento, alguma coisa sonora, uma ilustração que você queira mostrar para a gente? Não, houve o sucesso daquelas mensagens de final de ano que não foram criadas por mim, a ideia foi de locutores, conforme eu te falei. No primeiro momento em que houve a liberdade de falar, houve a liberdade de criar. Os locutores criaram aquilo, acho que foi Romilson e Sandoval, fizeram a primeira, fizeram a segunda, e quando eu assumi a rádio diretamente, digamos assim, eu achei que ele tinha que ser profissionalizado. E foi profissionalizado. E foi um sucesso nacional, aquilo. Todas deram certo. Basicamente foi isso. O que eu posso dizer é que para encerrar essa parte de radicidade, quando eu perdi a liderança para 98 aqui no Rio, Maglioca, no dia seguinte, meu poder estava esfacelado, entendeu? Porque antes eu era a palavra final. Todo sujeito que coordena uma emissora de rádio, ele sabe que você não pode ter duas pessoas mandando. Você tem que ter uma espinha dorsal de... Um só pode meter a mão na panela. É igual o time de futebol onde o Cartola escala. Dificilmente dá certo. Entendeu? E isso, às vezes, é confundido por outros setores como um excesso de poder. Na verdade, não é um excesso de poder, é uma exigência da função. Senão fica uma salada mista e acaba não funcionando. Eu senti isso e passei a observar mais, entendeu? Principalmente no departamento comercial. Havia pelo fato da rádio ter sido sucesso nas classes A, B e Zona Sul do Rio, e isso ter acarretado um faturamento excepcional, o lado comercial queria que a rádio se mantivesse fiel a esse público, classe AB. Mas talvez até a vaidade de ser primeiro lugar, entendeu? Impulsionasse a todos nós, não foi só a mim, não, foi a todos, de lutar para que a rádio fosse líder o tempo todo, o que era incompatível com o crescimento do rádio. Então você teve a liberdade em São Paulo de popularizar a rádio, soube fazer com maestria, porque não é fácil isso não, isso é muito difícil, sem descaracterizar a emissora. Eu tentei aqui, mas realmente não consegui. Até que no primeiro dia de janeiro de 87, no primeiro dia útil, o Nelson Batista passou na minha sala com Ibope, jogou a folha do Ibope assim, olha aí que porcaria e tal, isso aqui. Eu falei, quer saber de uma coisa? Está na hora de eu sair. Porque, de repente, eu estou atrapalhando. Eles me respeitavam muito lá, entendeu? E não mexi muitas coisas, talvez por respeito, não sei se a palavra é exatamente essa. Mas tudo tem o seu momento, conforme você falou. Eu falei, está na hora de eu ir embora. Eu saí, e aí esperei, falei, qual é a próxima data significativa para eu nunca mais esquecer? E era o dia 5 de março, que era o aniversário do Vila Lobos, que é um compositor que eu, até hoje, sou um aficionado, né? E dia 5 de março de 87 eu pedi demissão, depois de 17 anos no grupo, e assisti todo o desenrolar da Rádio Cidade, ascensão e queda, né? E me retirei, fui para a Rádio Panorama de Nilópolis trabalhar com Edson Davi, que é meu amigo particular até hoje. Essa foi a história da Rádio Cidade. Quantas emissões o grupo ao longo da fase da Rádio Cidade? De propriedade do grupo mesmo, 5. Porto Alegre, São Paulo, que era
do Décio, né? Belo Horizonte, Salvador, eu diria que três. Três, porque São Paulo era do Décio, no canal. Depois o nome começou a ser usado por emissores de toda a parte do mundo, né? O Brasil inteiro, inclusive de Portugal. As vinhetas se pulverizaram, entendeu? Foi um ato de grande promiscuidade, todo mundo copiou a vinheta e passaram a usar no Brasil todo. É o preço da popularidade, do sucesso. Né? A Rádio Cidade de Portugal teve alguma ligação com a cidade original ou foi meramente um aproveitamento do jogo? Um aproveitamento. Tá. Inclusive de vinhetas, que não deveria, né? Porque claro. as licenças eram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma. Até porque, contratualmente, isso é uma falha enorme. Assinado aqui, fui eu que assinei. Paga por território, não é por local. Fui eu que assinei isso. Kleber, nós chegamos... Passa tão depressa essa conversa. Hoje eu acabei interrompendo você demais, mas passa tão depressa que nós estamos terminando o terceiro episódio da série Como Nasceu a Rádio Cidade. E eu não vou prometer um quarto episódio, mas também não vou deixar encerrar aqui de uma vez, porque tem tanta coisa que pode voltar à memória da gente, e a gente pesquisando nos guardados, você aí, eu aqui, nós podemos descobrir mais alguma coisa. Então vamos deixar no ar esta possibilidade de encontrarmos mais material para um quarto episódio, e aí a gente se reúne de novo e conta para o pessoal. Pode ser? Eu não sei se a gente vai encontrar, porque tem muitas historinhas, entendeu? Mas a espinha dorsal da rádio, eu acho que foi contada. Então, eu queria aproveitar, Magda, se você me permite, eu posso encerrar de uma forma particular. Por favor. E muita gente que trabalhou comigo naquela época, não só no Rio, mas em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, eu não vejo há décadas, entendeu? Eu queria manifestar aqui meu agradecimento, meu muito obrigado pela colaboração e meu pedido de desculpa se por acaso eu me excedi em um episódio ou outro, mas podem ter certeza que nada pessoal, foi apenas pelo bom andamento do trabalho. E queria fazer um apelo aos profissionais de rádio de São Paulo, da AESP. No ano que vem, oficialmente, o rádio brasileiro comemora o seu centenário. E eu acho que já dá para, aos 99 anos, já dá para saber quem foi o grande radialista do século. Eu estudei li muita coisa da história do rádio, desde o tempo do broadcast, das rádios sociedade, onde as pessoas se cotizavam para pagar, até o surgimento do rádio profissional, e acho que esse homem chama-se César Ladeira, um paulistano que liderou as transmissões da Revolução de 32, que ano que vem também vai fazer 90 anos. Ele foi um homem que, depois daquele episódio, ele foi chamado para o Rio e colocou a Rádio Mairink Veiga em primeiro lugar, tanto que a Rádio Nacional, quando entrou a emissora a ser batida, era a Rádio Mairink Veiga. Na década de 40, eu acho que ele foi proprietário de rádio, pelo menos, com certeza, ele fundou a Rádio Relógio no Rio de Janeiro, que todo mundo tem uma lembrança curiosa da Rádio Relógio. E encerrou a carreira como um locutor na Rádio Nacional, segundo Haroldo de Andrade, dizia, era o homem que mais bonito falava português. E esse diretor de rádio exemplar, empresário, tudo, ele não pode ser esquecido. Eu acho que todos nós que somos profissionais da difusão, devemos alguma coisa a ele. Então, meu apelo à ESP para que o ano de 2022 seja um ano César Ladeira e que ele seja reverenciado com todo merecimento. E eu queria encerrar com uma narração dele, da série Da Vida de Cristo, de 1958, apenas uma passagem, para que não fique no ar esse nome, entendeu, como uma coisa do passado. Ele é um personagem vivo do rádio brasileiro. Eu posso disparar essa gravação, Luiz Fernando? Por favor.
Entre as dúvidas e as angústias atormentada a hora presente, o homem procura um caminho. Pequenino demais, frágil demais para a imensidão das coisas adversas, o homem amedrontado procura um caminho. Na favela metropolitana ou na cabana rural, derreado sobre a máquina ou apoiado ao cabo da enxada, nas estradas poeirentas ou nas avenidas atrapancadas, com a mesma ânsia, com a mesma inquietação, com a mesma insatisfação, o homem procura um caminho. E a sua vida é um eterno bater a portas que não se abrem. E não obstante, se o homem detivesse por um instante a sua busca no árido canto da matéria, se o homem parasse um momento e olhasse para dentro de si mesmo e deixasse falar o seu próprio coração, dentro do qual há sempre uma criança repetindo uma lição de catecismo, se o homem deixasse fazer-se um pouco de silêncio dentro do seu ser, estranhamente, maravilhosamente, uma luz vivíssima iria aparecendo diante dos seus olhos, iluminando a terra. E uma voz puríssima, ainda mais luminosa do que a própria luz, soaria ao seu ouvido tão nítida, tão certa, indicando a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me seguir não perecerá. Excelente encerramento. Eu me comprometo com você e com todos os que estão nos assistindo. Eu vou levar o seu pleito à presidência da ESP, na pessoa de Rodrigo Neves, que é o nosso presidente atual, para que seja levado em conta esse seu pleito, essa sua sugestão, porque nesse centenário do rádio brasileiro, nós temos que homenagear muitas pessoas. Nós temos que reverenciar muita gente que criou todos esses degraus para que a gente pudesse já chegar num patamar bastante elevado. A gente esquece, às vezes, se esquece de olhar para trás, de ver quem é que fez isso, quem é que criou aquilo, quem é que não sei o quê. Mas hoje, com a internet, com a possibilidade de pesquisar e deixar documentos como este, eu não acho cabotino falar isso, não. E nós estamos, de propósito, criando documentos para que amanhã os estudantes de comunicação, os pesquisadores, aqueles professores que gostam de fazer teses de mestrado, de doutorado, pós-doc, tudo isso, você tem aí a informação real, verdadeira, com provas. E esse é o nosso objetivo. Clever, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Opa, tem mais uma? Esse é o livro, que eu acho que é um grande testamento do rádio profissional. Ele escreveu em 1933, o César Ladeira. Esse livro está esgotado, Magrioca. Esse livro tem que ser reeditado. Olha, quem sabe a gente consiga, aproveitando a ideia do centenário do rádio, depois eu vou pedir... Bom, a gente acha que consegue isso na... o César Ladeira. Grande homem, grande. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo e conheci a esposa dele, que também foi uma grande atriz e foi uma grande locutora, etc, etc. Querido Clever, obrigado pelos seus documentos, pelo seu arquivo pessoal, pelo seu conhecimento, pela sua bondade em participar desses 3 episódios iniciais. Quiçá nós tenhamos material para um quarto para contar um pouquinho mais. Eu já repeti aquilo que falei no primeiro episódio. Nós não estamos contando a história da Rádio Cidade em toda a sua extensão. Primeiro, porque seria impossível, foram 30 e poucos anos no ar. Não dá para reunir todo o pessoal, todo o material, etc, etc. Porém, contar como ela nasceu, como ela surgiu, como foi o embrião e tudo mais, vocês já têm a documentação. Canal Luiz Fernando Malhoca, aí no YouTube, você encontra lista de reprodução. Numa das listas você tem a série Como Nasceu, e aí Como Nasceu a Rádio Cidade. Clever, obrigado. Obrigado a você. Oportunidade, um forte abraço. Um abraço para você e para todos.
Obrigado pela participação de Clever Pereira mais uma vez, repetindo que não pudemos contar com os 4 quadradinhos que seriam ideais, o Carlos Townsend, que já faleceu, o Nelson Batista, que também faleceu, então ficamos só com 2 retângulos verticais aqui, o Clever e eu, para contar um pouco da história de como surgiu a Rádio Cidade. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua preocupação em acompanhar esses episódios todos, e até uma breve oportunidade.